Então, continuando, o Ramai, na leitura do Ramai, estamos na parte 2, o capítulo 5, intitulado Rama segue resoluto. Bharata ajoelhou-se perante Rama. Então, aqui o contexto é que Bharata, junto com sua mãe, com as mães, né, os Madasas, junto com o seu exército e com toda a cidade de Ayodhya, eles foram buscar Rama na floresta. Rama estava exilado e ele estava com Lakshmana e Sita. Então, Bharata foi tentar fazer com que Rama aceitasse o trono de Ayodhya. Então ele foi buscá-lo na floresta. Então aqui estamos vendo um encontro de Bharata com Rama. Então Bharata ajoelhou-se perante Rama, agarrando seus pés. Querido Rama, o ato perpetrado por minha mãe foi perverso e jamais teria minha aprovação. Mandando-o para a floresta e assim infligindo a todo cidadão de Ayodhya um sofrimento intolerável, ela esperava ver-me instalado como rei. Isso nunca acontecerá. Por favor, volte conosco, Oragama, e tome a sua legítima posição como governante deste mundo. Seja bondoso comigo e para com todas essas pessoas, ó tigre entre os homens. Rama apiedou-se de Bharata. Rama o questionou mais uma vez. Qual é a necessidade de você adotar um estilo de vida de uma seta, querido Bharata? A ordem de nosso pai é que você se torne um rei. Também fui ordenado por nosso pai a permanecer aqui na floresta. A ordem vinda de nosso piedoso pai é suprema. Por isso, sem censurar sua mãe Kaikeyi, você deve desfrutar do reino. Da minha parte, estou mais feliz permanecendo aqui, obedecendo ao nosso pai, do que estaria se alcançasse a morada imortal de Brahma. Bharata abaixou sua cabeça. Ele compreendia a mente de seu irmão e seria impossível convencer Rama a violar uma ordem dada por seus superiores. Mesmo assim, sentiu-se impelido a tentar. Ele não poderia ficar com o trono em vez de Rama. Com um coração pesado, Bharata contou a Rama tudo o que acontecera em Ayodhya. Enquanto estive ausente no reino de Kekaya, e vocês já haviam partido para a floresta, nosso glorioso pai ascendeu aos céus. Nós já tínhamos lido, né? Então Rama acaba de saber que seu pai faleceu, então ele faz orações, né? faz as orações para o bem-estar de seu pai. Então o Rama ofereceu orações para o bem de seu pai e voltou ao seu eremitério a fim de preparar uma oferenda de alimentos para o falecido rei. Terminada a oferenda, Rama e seus irmãos apertaram as mãos uns dos outros e começaram a chorar. Ouvindo aquele barulho confuso, os soldados do exército de Bharata ficaram preocupados e comentaram entre si. Certamente Bharata e Shatrugna agora se encontraram com Rama e Lakshmana. Esse barulho deve ser o alto choro vindo daqueles 4 irmãos lamentando-se pelo falecido pai. Os soldados logo levantaram-se e procederam às pressas em direção àquele barulho. Atravessando matagais a pé, a cavalo e sobre carruagem, todos faziam parte da comitiva de Bharata, correram em direção ao eremitério de Rama, ansiosos por reencontrá-lo. Era tumultuoso o estrondo de todas aquelas milhares de pessoas se movimentando pela floresta. Veados, búfalos, javali, leões e elefantes correram por todos os lados, aterrorizados pela grande comoção. Aves de todos os tipos pranteavam voando pelos céus. As viúvas de Dasharatha desceram de suas carruagens e caminharam a pé pela floresta, acompanhadas por Vasishtha. Andando com dificuldade pelas trilhas estreitas da floresta, finalmente chegaram ao local onde Rama estava com seus irmãos. Rama as avistou quando adentraram a clareira.
E ele correu até elas imediatamente. Rama curvou-se perante Vacista e cada uma das 3 rainhas e tocou os pés de cada um deles. Depois de Lakshmana e Sita também mostrarem seus respeitos, Rama sentou-se com Vacista nos bancos de madeira que estavam em frente à sua cabana. As rainhas lamentaram-se em ver as roupas ascéticas de Rama e de Sita. Kaushalya foi até Rama e limpou ternamente a poeira de seu rosto. Virando-se para Sita, ela disse: como você está sobrevivendo a essa floresta desolada, minha querida? O seu rosto parece pálido e sem vida. Ai de mim, minha tristeza em ver você em semelhante condição arde como um fogo em lenha seca. Rama consolou Kaushalya enquanto Lakshmana falava com Sumitra, que estava profundamente pesarosa. Então Bharata aproximou-se e se sentou perante os pés de Rama. De mãos postas, ele disse: Kaikeyi agora está satisfeita e o reino já me foi oferecido. Se o reino pertence a mim, então aqui e agora eu o dou a você, ó Rama. Por favor, aceite sem hesitação. Com Bharata sentado perante Rama e Lakshmana, os 3 irmãos brilhavam como fogos sacrificiais. Bharata segurava os pés de Rama enquanto falava. O poder necessário para governar este mundo repousa somente em você, ó Rama. Não posso mais tentar imitar seu poder, assim como um asno não pode imitar o porte de um cavalo, ou um pardal imitar o voo de Garuda. Sem dúvidas, depende de você. Depende de você. Deixe o mundo deslumbrar-se diante de seu brilho magnífico sobre o trono de Ayodhya. Levaremos você de volta neste mesmo dia. Tendo ouvido tais palavras, todos ali presentes exclamaram: perfeito, perfeito! Sentado no chão, Bharata olhava para cima, com seus olhos rasos d'água, para o rosto de Rama. Ele desesperadamente esperava que, de alguma maneira, Rama fosse convencido. Ele não conseguia imaginar ter que voltar a Ayodhya sem ele. Vendo seu irmão e os outros familiares a chorar, Rama ficou compassivo. Contendo sua própria tristeza, respondeu: ninguém é livre para agir como quiser. Nesse mundo, a alma corporificada é arrastada de um lado a outro pela onipotente providência. Ninguém é capaz de controlar a influência que ela exerce sobre nós. Todo ganho terminará em perda, todo encontro terminará em separação e toda vida terminará em morte. Assim como o único temor de uma fruta madura é sua queda, o homem nada teme senão a morte. Todos ouviam com atenção enquanto Rama falava, e suas tristezas se aliviavam diante de suas instruções. O passar dos dias e das noites logo exaure a vida de todos os seres, tal como o verão seca a água de um lago. Rama continuou: você deve lamentar-se somente por si mesmo, porque se lamentar por outros, a morte é nossa companheira constante. Ela anda conosco, senta-se conosco e viaja conosco na ida e no retorno de um destino distante. Rama ainda não tinha desejo algum de voltar para Ayodhya. Ele queria encorajar Bharata e lhe dar forças. Acariciando a cabeça de seu irmão, continuou conferindo-lhe instruções. Querido irmão, o poder de impedir a própria morte não existe em alguém que se lamenta pela morte de outra. Nosso pai partiu após uma longa vida de religiosidade e de maneira alguma devemos nos dar a lamentação. Nós mesmos já estamos navegando para o mesmo destino alcançado pelo imperador e no devido curso encontraremos com ele. Por isso deixemos de lado o nosso pesar e dediquemos nossas vidas ao caminho piedoso. Assim alcançaremos as venturosas regiões onde agora habita o rei. Rama olhou ao redor de seu eremitério. Milhares de pessoas se abarrotavam no acostamento da montanha, todos olhando
para ele. Havia um completo silêncio enquanto Rama falava. Até mesmo os animais se calaram. O único som que podia ser ouvido vinha do rio e do farfalhar das folhas balançando junto à brisa. Sombras sarapintadas moviam-se pela terra sob o sol da tarde. Com um sorriso meigo, Rama continuou dirigindo sua palavra Bharata perante todos aqueles ali presentes. Nosso pai livrou-se de seu corpo velho, gasto e decadente, e agora em uma forma etérea e imperecível, diverte-se com alegria. Em vez de nos lamentarmos por ele, devemos cumprir suas ordens. De sua parte, você deve governar esta terra, querido Bharata, enquanto eu, por minha vez, devo continuar minha estadia na floresta, até que os 14 anos tenham se acabado. Isso garantirá o nosso bem-estar tanto neste mundo quanto no próximo. Em nenhuma circunstância devemos desobedecer o nosso virtuoso pai. Rama falou por mais de 1 hora e Bharata alegrou-se com as palavras instrutivas de seu irmão. Ao mesmo tempo estava cabisbaixo em perceber o quanto Rama estava determinado a seguir vivendo na floresta. Quando Rama descontinuou sua fala, Bharata segurou seus pés e respondeu: sua posição é gloriosa, poderoso irmão. Você nunca se deprime perante adversidades ou se exalta com alegrias. Você é sempre capaz de distinguir entre verdades e mentiras. Por isso você sabe o que é real e o que é temporário e, por fim, irreal. É certamente a alma e não o corpo que se deve nutrir neste mundo. Bharata deu-se conta de que Rama atuava apenas com o entendimento filosófico. Ele sabia que Rama não agiria fora dos códigos da religião ou moralidade. Ainda assim, contudo, Bharata tinha dúvidas sobre se fora justo o exílio de Rama. Ele então revelou seus pensamentos para esclarecer suas dúvidas. Se não pelos códigos morais, eu certamente teria matado minha mãe pecaminosa. Como o rei pôde se deixar levar por seus desejos? Movidos por paixão e tolice, nosso pai agiu erroneamente. Sendo seus filhos, não seria nosso dever corrigir os erros de nosso pai? Certamente esse é o caminho religioso correto para um filho digno e honesto. Bharata virou-se e apontou todos ali reunidos ao redor deles. Todas essas pessoas precisam de sua proteção. Eis o dever dos monarcas, segundo as Escrituras. Em lugar algum se diz que o dever de um rei é viver na floresta. Marche de volta a Ayodhya, à dianteira deste vasto exército. Que seus amigos se regozijem hoje e seus inimigos fujam em todas as direções. Ó Rama, se você decidir permanecer aqui, ficarei aqui ao seu lado. De maneira alguma encontrarei forças em mim para governar o reino em sua ausência. Bharata sentou-se cabisbaixo. Todos estavam encantados pela conversa entre os dois irmãos reais e ficaram simultaneamente felizes em presenciar sua firme determinação e desapontados que não retornaria para Ayodhya. A resposta que Rama dirigiu a Bharata teve um tom solene. Durante toda a sua vida, nosso pai seguiu o caminho da religiosidade, sendo-lhe impossível envolver-se com o oposto. Isso é conhecido muito amplamente. Quando nosso pai aceitou a mão de Kaikeyi, ele prometeu ao seu sogro, como dote para a noiva, que o filho dela herdaria o reino. Além disso, sob juramento solene, a Kaikeyi, o rei prometeu a você o reino e ordenou que eu procedesse para a floresta. Independente das razões, esta foi a promessa do rei. Se essa promessa for quebrada, nosso pai se sujeitará às reações de uma atividade pecaminosa. Nosso dever como filhos dele é cumprir a sua promessa, protegendo-o então contra isso. Nenhuma atividade é cogitável da nossa parte. Rama parou por um momento. Ele desceu de seu assento e levantou Bharata e Shatrugna.
Vocês dois devem voltar a Iôdia e proteger o povo. Ó Bárita, consagre-se rei e governe essa terra. Eu me tornarei o imperador dos animais selvagens. Você deve andar sobre o elefante, com a sombrinha branca acima de sua cabeça. Quanto a mim, andarei a pé, e sobre minha cabeça terei a copa das árvores. Partam para a cidade com alegria, meus irmãos, e eu e Lakshmana alegremente regressaremos à floresta. Fazendo-o, a piedade de nosso pai estará resguardada. Bharata não disse uma só palavra. Ele se convenceu e se tranquilizou com a resposta de Rama, mas estava profundamente triste diante da possibilidade de deixá-lo. Neste momento, um brahmane chamado Jabali pronunciou-se, tentando convencer Rama a voltar. Baseando-se em doutrinas ateístas, ele disse: por qual motivo você está apegado ao seu pai, Rama? Ele nada mais era do que carne e ossos, e agora novamente voltou à terra. Pessoas que consideram que existe algum vínculo entre aqueles que são aparentados são simplesmente sujeitos insanos. Sozinhos viemos a este mundo e sozinhos partiremos. Por isso, então, devemos nos esforçar unicamente por nosso próprio interesse. Você não precisa sofrer pelos interesses de seu falecido pai. Tome posse e desfrute do trono, ó Rama, pois isso será de seu interesse. O próprio Jabali não acreditava na filosofia que apresentou. Ele simplesmente tentava de alguma maneira mudar a mente de Rama. Talvez Rama aceitasse seus argumentos como um pretexto para voltar a Ayodhya. Embora fosse muito provável que ele refutaria o posicionamento de Jabali e estabeleceria o verdadeiro caminho religioso, Jabali continuou propondo sua filosofia ateísta. Lamento por quem rejeita a gratificação dos sentidos pelas austeridades de uma vida religiosa, disse Jabali, colocando-se de pé. Esperando por uma felicidade futura, tais pessoas encontram o extermínio de seus sonhos perante a morte, tendo vivido uma vida de sofrimentos. As escrituras foram escritas por brahmanes inteligentes que desejavam exaltar sacrifícios e caridade. Dessa maneira, tais brahmanes garantiram seus sustentos. Jabali sorria enquanto falava sua falsa filosofia. Ninguém presente aceitava as suas palavras, mas todos esperavam que Rama fosse convencido a sair da floresta. Todos escutavam em silêncio enquanto Jabali terminava o seu discurso. Reconhecendo essa verdade, Rama, você deve renunciar a seu ascetismo insensato. Não existe nada além desse universo visível. Nunca se deve permitir que a própria felicidade dependa de algo além daquilo que se pode ver e sentir de imediato. Por isso, ó venerável príncipe, aceite o reino e desfrute-o como seu incontestável governante. Está vendo? A filosofia ateísta. O raciocínio. Rama sentou-se novamente enquanto Jabali acabava de falar. Olhando para o Brahmani, ele falou: determina-se quem é uma pessoa com base em sua conduta. Embora se apresente como sábio e culto, você age como alguém que devemos aceitar como pecaminoso e degradado. Quem é sensato jamais enaltece quem age somente para gratificar seus sentidos. Tal pessoa é desprezível, egoísta e gananciosa, impulsionada somente pelo desejo de satisfazer seus prazeres. O seu imediato prazer, no entanto, logo se transforma em angústia e ele se afunda em uma condição infernal. Rama parecia estar nervoso enquanto refutava Jabali. Com seus olhos vermelhos, falava com uma voz grave: caso eu seguisse o caminho proposto por você, ó ateu, o mundo inteiro seria lançado às ruínas. Todos seguem o exemplo do rei. Abandonando o caminho religioso, todos se tornariam licenciosos e descontrolados. O caos prevaleceria e todos iriam sofrer. Jabali sentou-se perante Rama com suas mãos postas e cabisbaixo. Ele não
não falava nada enquanto Rama discorria sobre como tentar encontrar alegrias através do gozo dos sentidos, que era inútil. Tanto os sentidos quanto os seus prazeres logo são destruídos. Somente a alma e Deus são eternos, e também a morada do Senhor. Aqueles que realmente são sábios, portanto, seguem o caminho da verdade, o que os leva às moradas de eternidade e bem-aventurança. Rama fez um instante de pausa e logo ficou mais tranquilo. Após alguns momentos, retomou sua fala. Meu pai era devotado à veracidade. Seguir a sua instrução somente dará felicidade. Em razão disso, devo permanecer aqui na floresta e Bharata deve governar. Isso será a nossa única garantia de felicidade, tanto neste mundo quanto no próximo. Ó Javali, você não deve falar dessa maneira novamente, pois enganar é um pecado grave. Rama, tendo assim instruído todos, deu-se ao silêncio. Ele conhecia o coração de Javali e não sentia nenhuma mágoa contra ele, mas somente contra suas palavras. A dor do povo era também a dor de Rama, e ele sabia que a apresentação de hedonismo feita por Javali traria apenas sofrimento. Javali disse: a realidade é como você a descreveu, e prostrou-se perante Rama. Depois disso voltou para sua moradia, junto de outros brahmanes. Vasista levantou-se e dirigiu a palavra a Rama no centro da assembleia. Javali conhece bem sobre a alma e qual é a verdadeira felicidade. Ele falou dessa maneira somente por desejo de ver você coroado como rei. Esse também é o meu desejo, Orarama. Sendo você o filho mais velho do imperador, cabe a você aceitar o trono neste momento. Você não deve entreter nenhuma dúvida a este respeito. Vasista narrou a história por trás da linhagem de Rama. Falou sobre eles, um a um, do mais próximo ao mais distante, e explicou como cada um dera o reino a seus próprios filhos mais velhos. Por fim ele falou: ó Rama, essa é a instrução que lhe dou. Eu sou o seu mentor e, portanto, sou ainda mais digno de sua obediência do que seu próprio pai. De fato, eu também era o mentor de seu pai. Diante disso, dou-lhe a ordem de aceitar o trono de Ayodhya. O que vai acontecer agora? O sábio falou assim somente por amor. Ele estava ciente de que era um plano divino que Rama permanecesse na floresta. Ainda assim, ele desejava que Rama voltasse. Rama olhou com afeição para Vasista, respondendo-lhe: a dívida que uma pessoa adquire com seus pais não é facilmente retribuída, ó sábio de grande erudição, pois os pais entregam aos filhos tudo que possuem, alimentando-os, educando-os, colocando-os para dormir e ungindo seus corpos com óleo. O pai e a mãe dão o seu amor a cada momento. As palavras proferidas por meu honrado pai não podem se passar por mentirosas em virtude de minha negligência, pois eu desejo prestar algum serviço a ele em retribuição a todo o seu amor. Era evidente que ninguém seria capaz de convencer Rama a deixar a floresta. De repente, Bharata levantou-se e disse alto: sentado sobre folhas de grama espalhadas pelo chão, permanecerei aqui, bem diante da porta de Rama, sem comer nem beber água, até Rama concordar em aceitar o trono. Rapidamente reunindo punhados de grama de perto da cabana de Rama, Bharata espalhou-os e se sentou, como dissera que faria. Rama disse com surpresa em sua voz: ó Bharata, por que você faz tal promessa? Seu dever é governar um reino e não se sentar no chão tal qual um brahmane necessitado. Bharata virou-se ao povo suplicando: por que vocês não imploram ao meu irmão que volte? Um líder da comunidade dos brahmanes deu um passo à frente. É claro que Rama não será demovido de sua determinação em seguir o pedido de seu pai. O que mais podemos fazer?
Nossos corações estão em pedaços diante da saudade iminente. Rama olhou com afeição para o Brahmani, após o que se dirigiu a Bharata. Levante-se, ó tigre entre os homens. Volte a Ayodhya. Torne-se rei e governe com justiça. Em 14 anos você verá o meu retorno. Bharata levantou-se e respondeu a Rama: se a ordem de nosso pai tem que ser seguida, deixe-me permanecer aqui em seu lugar. Rama gentilmente admoestou Bharata, explicando-lhe como não era possível que a promessa de alguém fosse cumprida por outra pessoa. Rama tinha dado a sua palavra, e era ele quem deveria mantê-la. Rama prometeu que quando voltasse para Ayodhya, aceitaria o trono, mas jamais aceitaria o trono sob nenhuma condição antes do término dos 14 anos. Olha aí. Então Rama prometeu que quando voltasse para Ayodhya, aceitaria o trono, mas jamais aceitaria o trono sob nenhuma condição antes do término dos 14 anos. Os muitos sábios e grandiosos ali presentes ouviram atentamente a conversa entre os 2 irmãos divinos. Ficaram emocionados e atônitos, pensando sobre a profunda importância da discussão deles. Uma multidão de rishis celestiais acompanhados dos deuses estava ali presente, invisíveis no céu. Esses seres divinos falaram de uma maneira que somente Rama e seus irmãos poderiam ouvir. Tendo ouvido esse maravilhoso diálogo entre Rama e Bharata, todos nós estamos ansiosos por ouvi-lo novamente, falou um dos deuses. Ó Bharata, deixe Rama cumprir a sua promessa a seu pai. Pela virtude dessa promessa de Rama, Dasharata ascendeu ao céu mais elevado, estando assim livre de sua dívida a Kaikeyi. Os deuses ansiavam pela morte de Ravana, a qual eles viam como iminente. Então despejaram flores sobre Rama e seus irmãos, após o que regressaram às suas moradas celestiais. Motivado pelas palavras dos deuses, Bharata sentiu-se preparado para aceitar a responsabilidade de governar Ayodhya. Jogando-se aos pés de Rama, expressou suas últimas dúvidas. Meu senhor, como pode existir dentro de mim algum poder para governar um reino? Sou jovem e inexperiente, tampouco possuo alguma habilidade excepcional. Certamente o reino encontrará sua ruína em razão de minha orientação inábil. Rama levantou seu irmão mais novo e colocou-o em seu colo. Acariciando sua cabeça, ele falou: sua humildade é a sua verdadeira qualificação. Em virtude dessa sabedoria, você é capaz de proteger todo o planeta Terra. Sempre consulte os brahmanes eruditos e governe com convicção, ó joia entre os homens. Então Bharata trouxe perante Rama um par de sandálias ornamentas, feitas de madeira e embelezadas com ouro. Ele as colocou no chão e falou as seguintes palavras: por favor, calce estas sandálias, querido Rama. Que estes calçados se tornem os governantes do reino, e eu permanecerei como seu servo. Rama imediatamente calçou e descalçou, entregando-os de volta a Bharata. Bharata colocou as sandálias sobre sua cabeça. Pelos próximos 14 anos, morarei numa cabana ao lado de fora de Ayodhya. Ele assim falou, suspirando: sobreviverei somente com frutas e raízes, e meu cabelo será emaranhado. Se ao fim desse tempo eu não presenciar sua volta, ó Rama, atirar-me-ei sobre uma fogueira à frente. Que assim seja, respondeu Rama, que então abraçou cada um de seus irmãos. Ele novamente explicou a Bharata como Kaikeyi não deveria ser criticada e que deveriam ser gentis com ela. Rama demonstrou respeito para com todos ali presentes, de acordo com suas diferentes posições, se despedindo de todos com muito carinho. Kaushali e as outras rainhas estavam de pé diante de Rama, incapazes de falar, com suas gargantas ressecadas e seus olhos inundados de lágrimas. Rama reverenciou cada uma delas em reciprocidade. Enquanto as rainhas saíam, Kaikeyi apartou-se delas para falar com Rama a sós.
ela repetidamente se condenava, implorando por seu perdão. A rainha caiu aos pés de Rama. Sou completamente ignorante e tenho agido como uma tola. Ela falou com lágrimas em seu rosto. Agora, no entanto, entendo que você é a eterna suprema personalidade. Quem não se espantaria ao presenciar seus passatempos humanos? Ó Senhor, por favor, perdoe-me e destrua todos os meus apegos a parentes e riquezas. Rama lhe sorriu um sorriso afetuoso. Fui eu quem, para o benefício dos deuses, induzi você a agir conforme agiu, ele falou. Você não é culpado e não estou aborrecido com sua pessoa. Quase ninguém conhece minha natureza verdadeira. Nunca sou afetado por desejos como isso se dá com homens comuns. Eu somente ajo para reciprocar o serviço e o amor que recebo. Nobre senhora, volte a Ayodhya e viva em paz. Pense em mim dia e noite, e logo se encontrará livre de todos os seus apegos a este mundo temporário. Kaikeyi sentiu-se profundamente aliviada e contente. De mãos postas, ela se incomodou Rama e novamente se juntou às outras rainhas. Bharata solicitou que as sandálias douradas fossem colocadas sobre o elefante real, cobrindo-as com a sombrinha branca. Com o elefante liderando o percurso, os cidadãos de Ayodhya voltaram pelo caminho de onde vieram. Quando, após alguns dias, entraram em Ayodhya, viram como a cidade se tornara sombria e desolada. As luzes estavam sujas e havia lixo por todos os lados. As portas e janelas das casas vazias balançavam com o vento por estarem abertas. A cidade fora tomada por gatos e corujas, e ratos corriam por todos os lados. Nenhuma oferenda havia sido feita nos templos e todos os mercados e locais de lazer estavam fechados. As ruas estavam desertas e a cidade, que sempre se encontrava cheia de vida e felicidade, agora se revelava quieta e estagnada. A cidade parecia um vasto exército derrotado em combate, com suas armaduras espedaçadas, suas bandeiras jogadas ao chão e todos os heróis mortos. Bharata trilhou seu caminho para o palácio de Dasaratha, abatido em ver a atual situação de sua amada Ayodhya. Após ter entrado no palácio, que era como uma caverna abandonada por seu leão, Bharata foi até o salão de assembleia com Vasishtha e seus outros conselheiros. Ele colocou as sandálias de Rama sobre o trono e então sentou-se ao lado e falou as seguintes palavras: Não aceitarei o trono de Ayodhya. Essas sandálias devem ser consagradas como um rei e eu somente atuarei como servo delas. De fato, viverei em um eremitério logo ao lado da cidade. Quando Rama retornar, calçarei mais uma vez seus pés com essas sandálias, pois somente ele é o rei. Todos os brahmanes aplaudiram Bharata. Que assim seja, todos exclamaram. Então eles instalaram as sandálias através de uma perfeita cerimônia de coroação. Bharata, como disseram que faria, mudou-se junto com Shatrugna para uma pequena cabana de madeira, somente comendo alimentos da floresta e vestindo roupas de asceta. Todos os dias ele apresentava todos os assuntos do Estado perante as sandálias de Rama. Somente depois de o fazer, ele executava as medidas necessárias. Todas as oferendas que ele recebia